A paz do Senhor, a paz do Senhor. Boa noite, queridos amigos, boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz do Senhor, bênção e prosperidade. Consagrar nosso tempo de oração ao Senhor, amém? Aleluia, Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, graças por tudo. Declaramos santo, bendito e glórias a teu nome. Paizinho Santo, nós apresentamos diante da tua face todo esse tempo de oração que nós vamos ter, com tudo que temos e com tudo que somos. Pedimos graça, sabedoria e revelação da tua palavra. Paizinho Santo, nós te pedimos, cobre-nos com o sangue de Cristo, a tudo que temos e somos e tudo que estiver ligado com nossas vidas, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Hoje a gente está podendo gravar. Deu uns dias de chuva aí, Santa Catarina estava chuvoso, né? Mas agora o tempo acalmou mais, então a gente consegue gravar bem legal, né? E hoje nós estamos naquele esquema da palavra que o pastor trouxe no culto de domingo e a gente pega ela, né? A gente divide ela em parcelinhas e cada dia a gente deixa um pedacinho aqui como sendo uma semente. Glória a Deus por isso. E o último culto foi: remova o que limita o teu potencial. Essa foi a palavra pregada, nosso pastor, o profeta Vinícius Iracete, e nossa igreja IEGEM de Alphaville, Barueri, São Paulo. E foi tremendo, porque a gente escutou mesmo uma exortação legal, né? E a gente entende sim que é tempo de quebrar o que limita, né? Pensamentos limitantes, às vezes a pessoa tem muito potencial, mas está ali limitado. Nós vamos ver o que aconteceu aqui pela palavra de Deus, o que nós temos como uma palavra, quando o Senhor dá uma palavra para quebrar com os limites, né? Livro de Mateus 24, 22, 29, hoje nós vamos ler um pouquinho mais, né? Hoje está compridinha a palavra, que diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e que fossem adiante para outra banda, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só, e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se e disseram: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aqui é um milagre, né? O sobrenatural de Deus. A palavra de Deus diz que Jesus, depois daquela multiplicação de pães e peixe, né? Ele chama os discípulos e diz: olha, pega o barco e vai para o outro lado. E aí o que acontece? Enquanto ele está ali, ele vai despedindo a multidão, né? Aí o povo que vai começando a voltar para suas casas. E Jesus, a palavra de Deus, diz que ele sobe um monte para orar. E lá pelas madrugadas, né? Lá pelas tantas da madrugada, Jesus faz o quê, né? O barco longe, Jesus vai caminhando por cima das águas até o barco onde estavam os discípulos. A palavra de Deus diz que quando os discípulos olham, né? Porque era tudo escuro no meio do mar, quando olham que aquele vulto vindo por sobre o mar, eles dizem: é um fantasma, ficaram apavorados. E a palavra de Deus diz que Jesus chega e diz: não se assustem, porque sou eu. Pedro, né, olhando Jesus, andando por cima do mar, Pedro, ele pega e fala para Jesus: olha, Senhor, se és tu, manda eu andar por cima das águas também. E Jesus diz para ele: vem. E Pedro, né, Pedro desceu do barco e ele andou sobre as águas. Então Pedro, só Pedro, foi o que teve a experiência do sobrenatural. O único que teve a experiência de andar sobre o mar. Então, eu acho tão interessante porque a gente olha, né? Aqueles discípulos tudo dentro do barco, né? Como quem dissesse: será que ele anda, será que não anda?
Será que vai afundar? Será que não vai afundar? Será que vai chegar? Será que não vai chegar? Então a gente vê Pedro não pensou nada. Ele olha Jesus andando por sobre o mar, ele diz, eu também quero isso, eu quero experimentar esse sobrenatural. E aí a palavra de Deus diz que Pedro experimenta, né? Ele bota o pé para fora do barco. Quer dizer, para ele experimentar o sobrenatural, ele teve que ter fé. Fé que Jesus estava falando, fé que não ia afundar, fé que iria andar por sobre o mar, né? Aí foi uma fé realmente muito grande. Porém, Pedro, ele não se deixou ficar preso por um medo como os demais discípulos, né? Quando Jesus disse, vem, Pedro foi, né? Quer dizer que no momento ele diz, espera aí, se ele disse vem, ele garante. Então no barco ninguém experimentou aquele sobrenatural, ninguém experimentou o que era andar por sobre o mar. Então no barco, o barco era um fator limitador para os discípulos, né? Eu imagino mais ou menos isso, o que não foi, né? Lá adiante Pedro chegar para as pessoas, você já andou por sobre o mar? Eu já. Eu já experimentei, né? Eu já experimentei andar sobre o mar, né? Então, quer dizer, né? Então, Pedro olha e ele diz, eu quero experimentar o que Jesus está fazendo, eu quero experimentar, né? Então, muitas vezes a gente vê também na nossa vida, né? Às vezes tem uma concorrência, às vezes tem alguma coisa ali que vai mexendo com a gente pra gente fazer, poxa, eu também quero fazer isso, né? Às vezes a gente olha que tem uma pessoa que ela tem uma habilidade para fazer alguma coisa e a pessoa diz assim, eu vou me meter, eu vou fazer também, né? Isso aqui não é uma inveja, isso aqui a gente ter, né, uma pessoa como um exemplo, é outra coisa, né? É outra coisa. Então eu acho interessante, Pedro diz, eu quero experimentar esse sobrenatural, eu quero experimentar esse inacreditável, eu quero experimentar, né, essa coisa tão maravilhosa. E Jesus diz, vem Pedro, vem Pedro, vem. Então naquele momento o sobrenatural não acontece dentro do barco, o sobrenatural estava fora do barco. Então, quando a gente pensa, né, que o barco para aqueles discípulos era simplesmente a segurança deles, né? E ninguém pensou, peraí Pedro, tu vai, eu também vou. Jesus, assim como Pedro vai, eu também vou. Então ninguém ficou incentivado para viver o sobrenatural, para fazer, para mover, para andar em direção ao sobrenatural que Jesus estava oferecendo naquele momento. Ei, vem Pedro, vem Pedro, vem Pedro, né? Então a gente entende, né, que assim também somos todos nós, né? Então quando nós temos que olhar e ver o que é que limita a gente, né? O que não deixa usar nosso potencial, o que é que fica bloqueando, o que é que está impedindo de nós experimentar, de almejar, de querer, de crescer, de avançar, né? Ter uma amplitude naquilo que Deus já falou pra gente, né? Que era para nós, que era para nossa vida, já teve ali uma palavra, né? Então quando Jesus ele diz vem, ele está garantindo, né? Ele está lá na ponta, ele está no outro lado dizendo, vem que eu estou garantindo, vem, é uma autorização, uma garantia de que ele sustenta para qualquer evento. Então, quando Jesus ele dá uma palavra, né? Quando nós recebemos uma palavra da parte de Deus e que ainda nós não temos nada, né? Aí nós não vamos mover por aquilo que nós estamos vendo, por aquilo que nós temos, né? É a palavra que vai nos segurar, é aquela palavra, aquela certeza que o Senhor foi quem falou. Esse aqui é Jesus falando, eu vou andar por sobre o mar, porque Ele que está me mandando, Ele está autorizando, Ele está no outro lado, né? Ele está ali realmente dizendo, eu estou garantindo, pode vir. Então quando a gente entende, né, que tem uma palavra, Deus usa uma pessoa, ou acontece um evento, onde Deus nos dá uma palavra, uma profecia, né, o que nós temos que entender é que já é o vem de Deus, né? É quando Deus diz vem, né, eu estou garantindo, eu estou aqui nesse lado, eu estou segurando, eu sustento esse evento, esse projeto, eu sustento esse relacionamento, essa família, esse negócio, essa empresa, esse sonho que tu tens. Então Deus está dizendo, eu te sustento, eu sustento, acredita, bota o pé para fora, começa a caminhar na direção, começa a te mover, começa a ir para frente, pensa fora da caixa, pensa além da curva, né? Então quer dizer, pensa maior do que está vendo. Então, porque o sobrenatural é o operar de Deus, né? Não por o que nós estamos vendo, mas por aquilo que Deus fala.
Então, pela sua palavra, pelo seu decreto, pela sua ordem, a palavra do Senhor, ela vai trazer até uma inquietação para as nossas vidas. Então, é quando nós vamos dizer assim, peraí, isso aqui não é meu, né? Aquela coisa que mexe aqui dentro e tu diz assim, não, realmente isso aqui não é meu. Isso aqui é Deus falando, né? Então eu vou obedecer, eu vou botar o pé para fora do barco, eu vou começar a mexer, eu vou começar a movimentar, né? Então a palavra do Senhor, ela vai trazer aquela inquietação e vai mexer, dar uma mexida dentro de nós. Ela vai movimentar, quer dizer, é aquela situação, olha, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei como vai acontecer, mas ele está dizendo vem. Essa profecia é Deus dizendo vem. Essa palavra é Deus dizendo vem. Então toda vez que nós vamos querer parar alguma coisa que Deus já falou que era para nós fazer, ali vem a palavra vem, 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 vem para o novo, vem que ainda tem mais, vem que eu vou te dar tudo que tu precisa. Então, quer dizer, rompe com aquilo que está limitando, rompe com aquilo que está nos travando, né? Então, a fé que nós usamos cada vez que Deus fala conosco, vai fazer uma extraordinária, uma mudança, sabe, uma mudança de atitude, de pensamento. Nós não vamos mais pensar igual. Quando Deus diz vem, quer dizer, a palavra que Ele liberou já está para nós, a coisa já está acontecendo e Ele diz vem, eu estou te esperando, tem mais, é maior, né? Então, quer dizer, nós precisamos realmente romper com a fé. É com a fé que nós vamos romper, né? Então, quer dizer, a gente no final, o que nós vamos fazer, Cristina? Vai fazer o que ninguém fez, vai fazer aquilo que você nunca pensou, vai fazer o que é diferente, vai experimentar o novo, vai tentar de novo, vai fazer mais um esforço, vai fazer o que for necessário, né? Mas não vai ficar no barco, porque no barco não é lugar de sobrenatural. Quer dizer, quando fica parado, é o barco, é limitado, né? Bloquear. Mas quando nós vamos pro vem saindo fora, botando o pé para fora, a voz do Senhor, ela vai nos impulsionando, né? E vai nos movimentar, vai fazer nós acreditar e vai movimentar ao ponto de nós começarmos, né, a viver as maravilhas do Senhor, movido pela voz do Senhor, por aquela palavra, a palavra que o Senhor nos deu, a profecia que o Senhor nos deu, é o vem. Coloca o pé para fora e vem. Então, que essa palavra seja para nossas vidas, né? Como Pedro, eu vou porque Jesus está dizendo vem. Não é porque eu acho que eu vou conseguir, não. É porque Ele está dizendo vem. E quando Ele diz vem, pode ir, porque Jesus está na ponta. Jesus garante qualquer evento. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Eu posso orar por você? Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, graças por tudo. Nós bendizemos por essa linda palavra, Senhor, obrigada. Sim, Senhor, nós queremos romper nessa noite com tudo que está nos bloqueando, nos fechando. Senhor, tudo que está nos fazendo perder, Senhor, quando Deus diz que tem algo mais para as nossas vidas, quando Deus manda ir para o novo, quando o Senhor diz, vem pela palavra que eu te dei. Senhor, nessa noite nós pedimos, Senhor, meu Deus, libera nossas vidas, Senhor, que nossos pés sejam liberados, Senhor, para correr nas estradas, Senhor, onde a profecia já veio abrindo para nossas vidas, Senhor, os caminhos que o Senhor já fez para as nossas vidas, em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos nessa noite, queremos ir, Senhor, pela tua palavra, pela tua voz, Senhor, pelo teu decreto, nós queremos caminhar, nós queremos romper, nós queremos avançar, nos ensina a ir mais além, Senhor, meu Deus, fala, Senhor, pelas direções do teu Espírito, Senhor, nos instrui, Senhor, a todo lugar, a toda porta, a todo caminho, a tudo que devemos fazer, porque o desejo dos nossos corações, Senhor, é chegar, Senhor, aí o ide de Deus, o vem de Deus, que nos chama todos os dias, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós temos que sair fora do barco. Nós temos que ir pela palavra. Receber uma palavra, receber uma profecia, é o vem do Senhor. Pode ir, amado. Pode ir, porque o Senhor garante qualquer evento. Amém? Eu quero profetizar sobre a sua vida. Tempo novo, uma nova temporada, onde você vai fazer o que você nunca fez, onde você vai sair além da curva, onde você vai sair além dos seus limites para conquistar. Porque se o Senhor diz vem, pode chegar, pode ir, porque Ele está lá. E se Ele já está com a palavra também, pronto para te entregar. E Ele estende sempre as suas mãos. Amém? Glória a Deus. Fique na paz. Deus te abençoe.